Que triste, olha. Esse foi o vídeo que viralizou dela. Gente, é tanta dor que a gente consegue ver, né? Viralizou na rede vizinha um relato de traição. Uma garota, após 7 anos de relacionamento, descobriu que ela era traída pelo seu namorado. Gente, imagina que tristeza, hein? E aí, o vídeo que viralizou era um momento em que ela desabafava com uma amiga, né, sobre o que havia acontecido. Esse vídeo, para vocês terem ideia, em uma semana já possui mais de 13 milhões de visualizações. Eu sou muito curioso para saber como tudo aconteceu, como ela descobriu, e essa é a nossa chance, né? Já peço para você que não é meu inscrito que se inscreva no meu canal, que ative o sininho e lembre-se que toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo, ou a qualquer momento, quando tiver aí alguma fofoca quentíssima para compartilhar com vocês. Um beijo e vem comigo. Eu acho que o que dói não é nem o término, é o processo para ficar bem de novo. Tem muitas mulheres que passam por isso e estão me perguntando: Aline, como que você superou? Gente, vou explicar pra vocês desde o início. E pra muita gente que tá perguntando também. Nossa! Isso na minha mão, eu sofri um acidente de moto. Quando eu descobri todas as traições, no outro dia, eu saí de moto com a cabeça muito ruim. E aí um carro bateu em mim. Enfim, eu machuquei um pouco as pernas. Coitada. Mas eu não machuquei tanto assim, não. Gente, como uma traição abala a pessoa, né? Eu conheço uma pessoa que eu não posso citar o nome, e ela descobriu uma traição, e ela foi atrás do marido dela. Era uma noite chuvosa, tudo escuro, tava com muita água na rua, né? Porque onde ela morava não tinha asfalto, e aí ela foi de bicicleta. Gente, ela caiu dentro do buraco. O guidão da bicicleta virou e introduziu naquele lugar. Então, assim, é muito triste o que a mulher passa em função de uma traição. Mas, pra falar a verdade, traição é algo ruim pra todo mundo, né? São umas esfoliações. Gente, o meu relacionamento, que eu terminei um noivado, tava 7 anos juntos, foi meu primeiro namorado, a primeira pessoa que eu amei. A gente teve um relacionamento de muitas idas e vindas, de muitos sinais. Eu tive sinais desde o início, mas eu amava muito ele. Só que hoje o que me dói é pensar que como que ele me enganou tão bem. Não, na verdade não te enganou tão bem, né? Porque ele te deu sinais. A verdade é que a gente se apega ao sentimento que só existe da nossa parte. Da parte do outro não tem, você percebe isso, mas você quer acreditar que um dia vai ter a mudança, né? Como que ele mentiu tanto? Como que ele conseguiu me enganar? Porque eu acreditei que ele me amava de verdade. Mas quem ama não machuca, assim. Não. Quem ama não trai. Não mesmo. Quem ama não faz nada do que ele fez comigo. Obviamente, um término em si não acaba só por um lado. Só pelo lado dele. Não foi só ele que errou. Eu também tive muitas falhas durante o relacionamento, mas o que eu carrego dentro do meu coração é que eu fui leal a ele, mesmo quando ele nem merecia. Eu tive meus defeitos, eu tive minhas falhas, só que eu não merecia ter sido traída tanto assim. Quando eu lembro, hoje, o que tá me doendo, quando eu lembro de datas específicas em que eu acreditava. Ele falava: eu tô trabalhando, eu tô fazendo tal coisa, e eu acreditei. Ele tava com outra, depois ele voltava como se nada tivesse acontecido. É isso que tá me doendo, porque no caso a gente ficou terminado 2 meses. Nesses 2 últimos meses a gente tava terminado, conversando, tentando. Aí a gente teve uma recaída. Após essa recaída a gente voltou a conversar normal. Ele tava viajando e eu tava cogitando a ideia de voltar, conversando normal, como se tivesse amor ainda, sabe? Até porque durante todos esses 2 meses ele lutou, ele correu atrás, ele demonstrou que tinha mudado. E aí eu cogitei a ideia de voltar. Porém, nessa cogitação de voltar, ele já tinha outra contra essa pessoa, vagabundo dele. Essa pessoa que ele já estava desde quando a gente estava junto. Não. E foi nessa cogitação de ideia de voltar, eu já estava bem, sabe? É igual muita gente fala: Aline, como você superou? Como você tá? Gente, é um processo. Eu acho que tem dias que eu tô bem, tem dias que eu tô mal. Mas eu não tô mal pelo término em si, porque a gente já tava terminado, eu já tava
teoricamente bem. Superando, E né? me acostumou a viver sem ele. Ele não fazia questão de mim, não queria me ver, não, eu acostumei a ficar sozinha, mesmo estando dentro do relacionamento. Então, em si, apesar de, mesmo eu ter sido durona durante o término, eu quis ser durona pra ver se ele mudava, sabe? Pra ver se ele sentia um pouco medo de me perder. Até porque a gente tava junto e não tava nem fazendo questão de mim. Porque já tinha outra, né? Então quem tem uma, não tem nenhuma. Quem tem duas, tem uma. Ou seja, tendo uma segunda opção, se ele perdesse você, não faria falta, porque ele tem outra pessoa, né? E eu quis ser durona com ele. E eu sentia falta, sabe? Mas eu quis, eu falei, assim, ele vai melhorar. Melhorar como? Se ele já me trai há tantos anos. Aham. Porque não tinha como. E foi nessa que Deus me mostrou que não era pra voltar. Que ele não tinha mudado, que não tinha como existir nenhum tipo de mudança naquele ser humano. O que dói hoje. Porque muita gente tá me questionando, ela tá sofrendo assim por macho, gente. Vocês estão acostumados a viver numa geração em que ninguém ama ninguém. Verdade. É errado de sofrer. Talvez eu esteja errada mesmo de sofrer, de ter me entregado, de ter acreditado. Pode ser que eu esteja errada, mas essa sou eu. Ele foi a primeira pessoa que eu amei, a primeira pessoa que eu me envolvi emocionalmente, assim. Então, assim, foi muitos anos. Eu sofro hoje por tanto tempo, por ter acreditado, por ter sido enganada. Eu tenho uma teoria, sabe? Eu acho que todo primeiro relacionamento de todo mundo, geralmente ele é o mais intenso. Até mesmo pela questão da inexperiência, né? Você viveu pouco. Então, a primeira pessoa que você ama é aquela pessoa que mexe com você na sua intimidade. Então, você se apega muito, você acredita muito, você investe muito, você se dedica. E geralmente são relacionamentos que não dão certo. Geralmente são relacionamentos que você sofre muito. E esse sofrimento te dá base para você saber lidar melhor com os futuros relacionamentos. Porque assim, você tendo uma bagagem de sofrimento, uma experiência de coisas que você vivenciou no passado, vai te tornar uma pessoa mais sábia no futuro. Para que quando você conheça alguém que vale a pena, você saiba investir, você saiba valorizar, reconhecer e respeitar. Um defeito que a gente tem e que ela tem é que ela se coloca como culpada. Quando alguém entra no relacionamento, não é porque o outro tem culpa, é porque a pessoa não presta. Porque, querendo ou não, eu já estava acostumada a viver sem ele. Mas olhar pra trás, olhar pra nossa história e ver que foi mentira. É isso que dói. Eu amei uma pessoa que não existiu. Eu deveria ter me atentado mais aos sinais. Eu não quero me esfriar. Tadinha, né? É tão novinha. E você vê o tanto que ela tá sofrendo. Eu acho que o que mais dói em qualquer relacionamento de longos anos, quando acaba, não é nem o término. É você saber que você perdeu uma quantidade X de tempo da sua vida ao lado de uma pessoa que não deu certo. No caso dela, ela perdeu 7 anos da vida dela do lado de um homem que não valia a pena. Então eu acho que isso é o que mais dói. Eu não vou mais lutar tanto igual eu lutei, insistir tanto igual eu insisti, receber tão pouco igual eu recebi. Então, assim, a parte de que eu não vou voltar a ser eu mesma, tomara que não. Mas também tomara que eu não esfrie e que eu consiga amar de novo. Não vai não. Porque, apesar de hoje em dia ninguém ama ninguém, eu ainda acredito que eu vou encontrar um amor tranquilo e que vai me mostrar que eu merecia muito mais do que eu recebi durante todo esse tempo. E não é que foi 100% ruim. Isso aí, hoje também eu tô tão confusa, olhando pra trás e depois eu descobri tanta mentira, eu não sei se foi bom ou se eu acreditei que foi bom. Mas eu vivi momentos muito, muito felizes com ele. E eu acho que isso também dói no processo do tempo. A gente fica preso nos momentos bons, a gente lembra das memórias boas, a gente lembra de momentos que só os dois tinham, e é isso que machuca. Até porque eu acho que foi tudo mentira. Mas sabe o que a gente faz? Vive um dia após o outro, toma um vinhozinho, sai com a amiga, vai na igreja, faz terapia, se medica, vai se distraindo. Quando a gente assustar, a gente já tá bem de novo. Todo relacionamento, quando ele termina, tem um processo do luto, que são várias etapas lá. Eu lembro só duas, que uma delas é a negação, onde você tem dificuldade de aceitar que acabou, então você precisa passar por aquele momento, sabe, de sofrimento, de choro, sabe, aquela depressão.
Todo mundo precisa enfrentar isso. E a última etapa, que é a libertadora, é a aceitação. Quando você chega na etapa de aceitação, é quando você segue em frente. E o que é passado ficou para trás, então bola para frente. Nunca deixe que uma frustração do passado interfira no futuro. Porque se você for uma pessoa que no futuro se torne amarga, ranzinza, fechada a novos relacionamentos, pode ser que você tenha dificuldade ou que você atrapalhe o processo de cicatrização, de cura, aquele processo assim que poderia te permitir conhecer pessoas bacanas, pessoas que valem a pena. Tem muitos outros Para esses momentos, ter amizade é essencial, né? detalhes também. Inclusive o ovo de Páscoa. Vocês lembram que eu mandei um ovo de Páscoa pra ele? Ele deu o ovo de Páscoa pra namorada. Meu Deus. Ele deu pra ela. Ele comprou uma cachorrinha, falando que ia ser irmã da minha, nossa família. Ele deu essa cachorrinha pra ela. Quando eu morava com ele, eu voltava só à noite, porque eu trabalho o dia todo. Ela ficava lá na casa dele durante o dia. Por isso que eu chegava lá e ele ficava tão estressado. Gente, era dois vagabundos, né? Se ela trabalha o dia todo e fica os dois em casa, minha filha, você não terminou, não. Você foi liberta. Ele sempre estava muito estressado, sempre estava muito nervoso, ele não conseguia nem encarar nos olhos. E ainda ele me manipulava e falava que eu não conseguia olhar pra ele. E que ele tinha uma trava muito grande comigo, porque eu era ruim com ele, porque eu era mal com ele. Ele falava isso. Narcisista. Eu tentava ser melhor por muito tempo, mesmo não recebendo nada dele, nem um mínimo de amor, de afeto. Mesmo não tendo nada, eu me sentia culpada porque ele falava que não conseguia. Ele tinha uma trava comigo, mas é por culpa minha. Porque uma vez a gente terminou e eu fiquei com outra pessoa. E ele falava que era por culpa disso. Que ele não conseguia nem chegar em mim. E por mais que todo mundo fala, foi um grande livramento, eu entendo. Eu também concordo. Graças a Deus eu não casei. Graças a Deus eu consegui sair disso a tempo. Graças a Deus Deus me livrou de estragar meu sonho, que era casar. Mas ainda assim, eu me sinto descartável. Ele me descartou como se eu não fosse nada. Ele foi atrás dela. Não que eu queria que ele viesse atrás de mim, mas 7 anos não foi nada pra ele. E pra mim, tinha todo esse sentimento aqui ainda dentro, sabe? Por mais que a gente tinha terminado, eu tinha xingado ele nesse termo porque eu não queria mais. E ele me impressionava querendo voltar. Eu falei muita coisa com ele e ainda foi pouco. Pelo que ele merecia. Por tudo que ele me fez passar. Por toda essa tortura durante todo esse tempo. Coitada. Enfim, aí eu fiquei muito mal. Eu sofri um acidente de moto. Porque eu tava com a cabeça muito ruim. O carro acabou batendo em mim. Enfim, aconteceu tudo isso nessa semana. Mas eu entendo que foi um grande livramento. Gente, ele conseguiu entrar na cabeça dela mesmo, né? E abalou o psicológico dela a ponto de causar um acidente. Claro que ele não tem culpa diretamente, né? Mas foi tudo por causa do término deles, do sentimento que ele provocou nela. Um cara desse não vale nada. Que meu sonho era casar. E Deus conhece o meu coração, ele sabe que eu não merecia esse tipo de homem pra mim. Porque não foi de agora. Ele falou que ele me traiu em outros anos também. Talvez ele já me traía desde o início. Eu não sei porquê. Eu não sei onde é que eu errava, eu tentava ser melhor, mas nunca foi suficiente. Enfim, foi um grande livramento, eu tô me curando, eu tô fazendo terapia. Amém. E 7 anos não são 7 dias. 7 anos ele enfiou no bolso e foi. Vou fazer uma pausa super rápida para pedir o seu apoio. Você que chegou até aqui, que ainda não é meu inscrito, eu peço que, por favor, se inscreva no meu canal, que ative o sininho. Quando a gente está começando, é muito difícil ter o apoio das pessoas, né? Dos amigos, da família. Então eu tenho o apoio só de vocês. Então se inscreva no meu canal, ative o sininho. E o seu apoio é muito importante para me ajudar a cada vez mais crescer, conquistar novos inscritos. E quem sabe um dia, né, monetizar nessa rede. Viver a vida dele com outra pessoa e eu tô aqui, despedaçada, tentando seguir minha vida, machucada por fora e por dentro, mas com a certeza de que Deus cuidou de mim e não me permitiu passar por isso por mais anos. Que triste, olha. Esse foi o vídeo que viralizou dela. Gente, é tanta dor que a gente consegue ver, né? E eu falo assim pra vocês, né? O quanto é importante, enquanto a gente é adolescente, a gente passar por esse tipo de situações. Claro que eu não desejo pra ninguém, mas essas situações, elas são importantes pra que a gente amadureça e no futuro, quando aparecer alguém que vale a pena, que a gente saiba reconhecer, né? Que a gente saiba dar uma oportunidade. São 10 horas da noite, eu tô aqui no meu estúdio, eu tenho um estúdio de extensão de cílios. Inclusive, é aqui que eu encontro minha cura também, tá? Eu vou mostrar pra vocês, bem rapidinho, pra vocês verem que eu sou empreendedora, eu sou dona do meu próprio negócio. Pela honra e glória do Senhor, tudo eu que construí sozinha. Ninguém me deu nenhum real aqui, tá?
Foi eu que fiz, eu que conquistei. E eu continuo conquistando. E essa é uma das respostas para suas perguntas. Ah, Aline, como você nunca desconfiou? Gente, eu tô correndo atrás das minhas paradas, do meu futuro, do meu progresso. E vocês acham mesmo que eu ia ficar preocupada com um homem de 29 anos que colocou uma aliança no meu dedo e me jurou amor eterno, me jurou me levar no altar, que estava comigo desde 2018? É isso aí. Mesmo que eu ia ficar preocupada se o cara tava me traindo? Isso é o mínimo. É respeito. Do mesmo jeito que eu tava trabalhando, ele me falava que tava trabalhando de lá também. Mas quando eu trabalhava aqui, ele colocava mulher dentro de casa. E vocês acham que isso é sobre mim? Não, isso é sobre ele. Não é sobre mim. Ok? É isso. Tchau pra vocês. Então a gente não fala mais sobre esse assunto. Gente, muito diva, né? Vou deixar na descrição o link das redes dela. Você que se interessou pela história dela, que gostou de conhecer um pouco da Aline, se inscreva no canal dela, siga nas redes sociais, porque é muito interessante a gente apoiar mulheres que vencem na vida, mulheres guerreiras como ela. Eu, no auge dos meus 37 anos, quase 38, com certeza já passei por situações como a dela. Provavelmente você que está me assistindo também já vivenciou esses tipos de situações, né? A gente sofre muito, a gente pensa que nunca mais vai conhecer ninguém que vale a pena, mas o tempo passa e a gente vê que estava errado. E que a gente vê que não perdeu nada, a gente vê que a gente se libertou. Sabe, a gente eliminou da nossa vida um entrave, alguém que atrasaria a nossa vida, né? Então, isso foi livramento para ela. Imagina a possibilidade de uma mulher dessa, trabalhadora, linda, inteligente, de casar com um homem que não vale nada e no futuro se anular enquanto empreendedora, enquanto mulher. E é isso. O término foi bom, porque vai fortalecer ela enquanto empresária, enquanto mulher. Se for a vontade dela, vai surgir novos homens que valham a pena. Se também ela quiser ser solteira pro resto da vida, com certeza ela vai saber lidar com a solidão da melhor forma possível, porque às vezes a gente também precisa estar sozinho, né? Para aprender a valorizar os momentos. E eu finalizo esse vídeo agradecendo a você que chegou até aqui, pedindo para que se inscreva, que ative o sininho e lembre-se que toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo.